O sexto mandamento diz: não matarás. Como eu ou você, como cristão, reagimos diante de situações que vêm para nos aborrecer, para nos entristecer? Nós temos alimentado sentimentos ruins, como a cólera, como a ira. Será que não matarás se resume apenas a não tirar a vida de uma pessoa? É sobre isso que iremos estudar na nossa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui hoje para podermos participar da aula de número 4 da nossa revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, a lição de número 4 será ministrada no dia 24 de abril de 2022 com o tema resguardando-se de sentimentos ruins. O cristão pode abrigar no seu coração sentimentos ruins? É sobre isso que iremos falar hoje. Então, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui para ministrar mais uma aula, Pai querido, da Escola Bíblica Dominical na EBD Comentada Online. Senhor, eu te peço que ilumine a minha mente, pois eu de mim mesmo não tenho condição de trazer nenhum ensinamento aqui. Mas o Senhor é aquele que ilumina para que as verdades da Tua Palavra venham ser esclarecidas diante desta aula. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também compreender e para que juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Bom, eu quero desde já agradecer a todos vocês de todos os estados do Brasil, porque nós completamos também agora o estado de Roraima. Entrou em contato comigo algumas pessoas deixando comentário dizendo: pastor, eu estou aqui de Roraima assistindo às aulas da EBD Comentada Online, e era o único estado brasileiro que não tinha ninguém ainda que tinha feito um comentário na lição. Então, eu quero agradecer a todos vocês de todos os estados. Tá aí, ó, representando todos os estados, a EBD Comentada Online, chegando a todos os estados brasileiros, e também na Holanda, na Espanha e nos Estados Unidos, há pessoas que deixam ali o comentário dizendo: eu estou aqui da Holanda, eu estou aqui dos Estados Unidos, eu estou aqui da Espanha. Se você está em outro lugar que não está mencionado aqui, por favor, deixe. Também quero dizer a você que me compreenda, eu não tenho como ficar falando cidades, porque há dezenas e centenas de cidades no nosso Brasil, então não é possível. Mas os estados estão aí. Eu quero agradecer a todos vocês que têm deixado, inclusive, comentários, né, de encorajamento para que eu possa continuar aqui. Professores, inclusive, que eu deixei uma palavra sobre não desanimar, dizendo: pastor, eu estava pensando em parar, eu estava me sentindo incapaz, e o Senhor disse para que eu possa permanecer, que eu possa prosseguir, e eu não vou mais desistir. Olha, isso alegrou muito meu coração, me deixou muito feliz, porque vocês interagindo nos comentários podem falar o que está acontecendo, como vocês têm se sentido, o que tem feito esta aula na vida de você ou na sua classe de escola dominical para você que é professor. Então eu estou muito feliz, muito alegre. E com isso, no dia 25 de março de 2022, porque esta é a primeira aula que eu estou gravando depois de termos aí chegado aos 10 mil inscritos, eu quero agradecer porque esse é um trabalho que tem sido realizado e você faz parte dessa conquista, você faz parte aí dos 10 mil inscritos aqui no canal do pastor Mário Luna Oficial. Eu quero agradecer, estamos rumo aos 20 mil, 30 mil e até onde Deus nos permitir. Eu quero louvar primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês que têm acreditado nesse trabalho, que eu quero confessar, não é fácil. Às vezes pode chegar alguém no comentário, fazer um comentário um pouco maldoso, um comentário agressivo, mas ele não entende
as horas que nós gastamos para o reino de Deus, estudando, lendo, abrindo mão às vezes até de sair para estar em algum lugar. É claro que nós não abrimos mão de tudo, claro que não. Eu tenho aí a minha esposa, minha menina princesa, que tem me apoiado em relação a estar aqui fazendo essas aulas da EBD Comentado Online, como também o expondo as escrituras aqui no canal, tá? Então eu quero louvar a Deus, mas não é fácil. Então eu quero agradecer você que tem deixado uma palavra de encorajamento e tem também feito parte aí desses 10 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora será a hora de tomar essa decisão. Se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para que você fique ciente do que vai acontecendo aqui no canal. O meu muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos recapitular o que nós já estudamos na EBD Comentado Online nesse segundo trimestre, porque a revista é uma revista. Então, nós não temos que estudar as lições soltas. Nós estamos dentro de uma temática, os valores do reino de Deus. Na lição 1 estudamos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus e tratamos também das bem-aventuranças. Na lição 2 estudamos sobre sal da terra e luz do mundo, como o cristão deve se comportar diante deste mundo e o que ele deve fazer para que vidas possam ver o seu bom testemunho. Na lição 3 estudamos sobre Jesus, o discípulo e a lei. E agora, na lição 4, vamos estudar sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Eles podem atacar o nosso coração? Com certeza. Sentimentos ruins podem atacar o nosso coração a qualquer momento, a qualquer hora. E nós precisamos entender à luz das Escrituras aquilo que não pode dominar os nossos corações. Bom, o texto áureo da nossa lição de hoje é: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 22. A verdade prática da nossa lição é: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Você entendeu isso? Cólera e ira não podem dominar o coração do crente. E o problema é que existem pessoas que trazem na sua natureza pecaminosa essa fraqueza no sentido de ser inclinado para cólera e ira. Tem pessoas que não, eles não têm esse problema, essa fraqueza propriamente dita. Mas tem pessoas que são muito propensas a se irar com muita facilidade, a demonstrar cólera com muita facilidade. Então ele precisa muito pedir a Deus que haja uma transformação na sua vida. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Se não houver ensino das Escrituras, as pessoas não conhecem a verdade de Deus. Se as pessoas não conhecem a verdade de Deus, elas não vão querer praticar aquilo que Deus está nos orientando. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo de número 5, versículos de 21 a 26, que diz: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, agora é uma conclusão do que Jesus está dizendo: se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você ter alguma coisa contra o teu irmão, é o teu irmão ter alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Ou seja, para o culto, deixa o culto aguardando, porque é hora de reconciliação. Não adianta prestar culto a Deus sem estar reconciliado com seu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Palavra-chave da lição de hoje: sentimento. Nossos sentimentos. Me faz lembrar que Paulo diz que devemos entregar a Deus tudo aquilo que nos deixa ansiosos
e a paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Tá? Linha do tempo da lição de hoje. No tópico 1, vamos estudar o evangelho não é antinomista. No tópico 2, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. No tópico 3, a oferta do altar e a desavença. No tópico 1, estudaremos o que é antinomismo, a lei e o evangelho, e legalismo vezes antinomismo. No tópico 2, Jesus e o sexto mandamento, não matarás, a cólera no contexto bíblico e o valor da pessoa humana. E no tópico 3, a oferta do altar e evitando desavenças. Uma palavra para os professores, como sempre. Primeiro, eu quero aqui incentivar a vocês a não abandonar a posição de professores. Continue aí na sua classe. Pastor, mas eu sou uma pessoa que não tenho grande conhecimento. Vá estudando, vá se preparando, leia a revista, leia outra literatura que esteja paralela ao assunto da revista, se você tiver. Assista aulas aqui no YouTube, aqui no canal da EBD Comentado Online ou em outros canais também. Assista o Expondo as Escrituras sempre que você puder, para que você tenha aí um subsídio, você tenha um conhecimento não só para a escola bíblica dominical, para o seu dia a dia. Quem estuda a palavra de Deus está munido da palavra para poder lidar com ocasiões diversas do dia a dia. Se você estuda só a revista da escola dominical, você vai ter alguns problemas, algumas limitações. Você precisa também estudar a palavra de Deus. E aqui no canal nós temos o Expondo as Escrituras, vários textos da Bíblia sendo explicados, tá bom? E eu quero também deixar aí para você que é professor uma orientação sobre a aula de hoje. O importante é descrever tudo o que vai sendo falado com a seguinte intenção: levar o aluno a refletir sobre o que ele tem guardado no seu coração e sobre a necessidade dele se consertar para que ele possa oferecer o seu culto a Deus e ter um relacionamento com Deus sem nenhum impedimento. Caso contrário, ele vai pensar que está oferecendo um culto a Deus e, na verdade, Deus não está recebendo. E vou dizer mais: esta orientação não é só para os alunos, não. É para você também que é professor. Você vai analisar, você vai fazer um autoexame. Será que eu não estou guardando alguma coisa no meu coração contra alguém? Será que eu não estou entristecendo alguém? Será que alguém não tem algo contra mim? Mesmo que eu me ache certo, que eu precise me consertar para que Deus possa receber o meu culto também? É hora de refletirmos. Então fica aí essas dicas para os professores da EBD que estão me assistindo e todos os alunos. Aviso importante: os links com os resumos em slides dessa aula estão na descrição deste vídeo, tá? Então, você que está assistindo, que quer baixar tanto esse resumo que está aparecendo aí na tela, como também o resumo escrito em PDF para que você possa levar para a sua classe, para dar aula, tirar, imprimir e dar a aula, você vai clicar, você vai descer na descrição do vídeo, vai ter um lugar lá, faça download, você vai clicar, vai ser levado para o meu site, desce a página no meu site, tem 2 botões lá, um para os slides e outro para o resumo. E aí você vai poder baixar e vai poder usar, seja você professor ou não seja professor. Só que aí, todas as vezes que tem uma aula, você tem que fazer esse procedimento. Porém, existe uma outra forma de fazer isso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Se você quiser ganhar esses benefícios, você pode ser membro do canal. E aí, nesse caso, o link está aqui na descrição, seja membro, você assina, e aí você tem tudo num único lugar. Você não precisa toda a aula, todo Expondo as Escrituras, ter que ir lá para poder baixar. Você também que é membro
tendo aí clicado no botão Seja Membro do canal, vai ter a aba Comunidades, tem a aba Comunidades. Eu quero até mostrar isso aqui para você, porque às vezes tem pessoas que não sabem nem aonde tem que ir. Você tá vendo aqui, ó, a aba Comunidades, só para você poder saber do que eu estou falando? Tem essa aba aqui, ó, aba Comunidades. Você vai clicar nessa aba Comunidade aqui e aqui vai ter, estará ali para você todo o material em PDF para você que assinou o Seja Membro, tá? E também estará em PowerPoint para você que assinou o Seja Membro como plano 2. Então nós temos o plano 1, mas nós temos também o plano 2 nesse caso, e você pode aí clicar no Seja Membro. Então, pastor, eu não tenho como assinar o Seja Membro. Ore por mim. Se você assinar, você está semeando no meu ministério. Se você não puder, amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos prosseguir aqui com a nossa lição da EBD Comentada Online. E me perdoa, tem pessoas às vezes, pastor, fala só da palavra. Eu estou falando da palavra, mas para mim falar da palavra e ter tempo para falar da palavra, eu preciso que haja semeadura. Caso contrário, fica um pouco difícil para fazer tal coisa, tá bom? Introdução. São poucas as pessoas que dizem isso, mas às vezes a gente tem que dar uma palavra porque temos que ter sensibilidade e compaixão do próximo. Introdução. Nessa lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. O que é antinomista? Vai ser dito a partir da explicação desse conceito que vai ser dado aqui daqui a pouco. Que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Então eu não tenho como apresentar minha vida a Deus, ter uma vida consagrada a Deus, se eu não me reconcilio com o meu próximo quando há desavenças. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será objeto de nosso estudo. Eu já expliquei em outras lições que a introdução vai fazer um resumo do que vai se tratar. Por isso, sempre quando você vai fazer uma mensagem, uma pregação, um esboço de uma pregação ou esboço de um estudo, a introdução é a última a ser feita, porque ela vai descrever tudo aquilo que você vai abordar durante o estudo ou durante a pregação. No texto em apreço, Jesus se apresenta como verdadeiro intérprete da lei, contrastando a interpretação tendenciosa, que é isso? Parcial, dos escribas, com o correto espírito da lei. De fato, o que significava aquilo que estava escrito? Jesus não está aqui contrapondo-se ao que a lei diz, indo contra, mas opondo-se à falsa interpretação dos doutores da lei. Se você chegou aqui pela primeira vez, toda vez que o texto está em preto, é da revista, é o texto da revista. Se estiver em vermelho, é o comentário. Tanto é que aqui nós estamos na EBD Comentado Online. Aqui não é uma pré-aula, é uma aula completa. Inclusive, aquele que não pode assistir a aula em sala de aula porque está trabalhando, está enfermo, ele tem a aula completa aqui, que serve também de subsídio para os professores, nesse caso da EBD. Nem tudo que é ensinado aqui eles vão poder levar, porque o tempo é curto, mas é de grande proveito para o conhecimento daqueles que estudam. Então, ou se o texto estiver vermelho, pode ser uma referência bíblica. Vamos lá? O Evangelho não é antinomista. Aqui vamos estudar o que é antinomismo, a lei e o Evangelho, legalismo e antinomismo. O que é antinomismo? Antinomismo é igual a antilei. Então é contra a lei. Sem lei. Antinomismo fala de sem lei, tá? Não obedece à lei. Isso é antinomismo. Ou seja, uma pessoa antinomista é uma pessoa que não aceita lei, que não precisa obedecer à lei moral. Eram pessoas que defendiam que a lei moral não deveria ser obedecida. Então aqui eu estou descrevendo, definindo o que é antinomismo. Antilei, que não obedece à lei, que não precisa obedecer à lei moral. Tudo isso está descrito aí na parte do texto, na revista que está falando disso. Os antinomistas defendem que a lei não teve origem em Deus Pai, então Deus não criou a lei é humana, que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Isso aqui é um absurdo. Eles defendem que Deus é o autor do pecado, que foi Deus que determinou que o homem tinha que pecar. Isso é um absurdo, é uma heresia de tamanho grau. Deus jamais ordenou ao homem pecar. E também que a lei é oposta ao evangelho, porque eles dizem que é a graça, então se tem lei não pode ter graça. Só que eles estão confusos
confundidos. Não é isso. A lei trabalhou de uma forma e nós temos a graça, mas a graça não é anti-lei. Então eles estão totalmente equivocados, tá? E aí eu preciso ler esse trecho aqui que diz: defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Então eles dizem que foi Deus quem estabeleceu o pecado. Deus fez com que o homem pecasse. Isso é antibíblico. Eu quero fazer uma explicação rápida aqui. Deus cria o homem e a mulher e dá a eles condição de escolha. O homem e a mulher poderiam escolher suas decisões. Deu liberdade de escolha ao homem. E deu um mandamento. De todas as árvores vocês podem comer, ou você pode comer, Adão, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa árvore você não pode comer, porque no dia que você comer, morrerás, tá? Então essa foi a lei que Deus deu ali. E eles usaram a sua liberdade de escolha da forma errada. Eles foram ali e desobedeceram aquilo que Deus havia dito. Deus não determinou o homem pecar. Deus deu a ele uma ordem, uma ordenança. E alguém vai dizer: pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, pois ele é onisciente e presciente, por que ele permitiu? Porque Deus não poderia quebrar uma coisa também que ele construiu, que foi a liberdade de escolha do homem. O homem tinha direito de escolher o que ele queria fazer. Então Deus deixa o homem exercer essa liberdade de escolha. E Adão e Eva usaram essa liberdade de escolha da forma errada. E por isso desobedeceram a Deus, cometendo o pecado. E uma vez que cometeram o pecado, eles foram sentenciados por causa disso. Então Deus não é o autor do pecado. Deus não determinou ninguém pecar. Não dá para poder falar mais sobre isso aqui, porque a aula não está voltada para explicar essa parte, mas como foi dito sobre Deus ser o autor do pecado pelos antinomistas, eu precisava apenas fazer aqui essa colocação. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 6, versículos 15 e 16, prova isso. E diz assim: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? É uma pergunta. Claro que não, Paulo diz. Não é porque nós estamos debaixo da graça que vamos continuar pecando. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, e aqui morte eterna, separação eterna de Deus, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de obediência. E para viver uma vida de obediência, eu preciso servir a Cristo. Eu preciso estar em relacionamento com Cristo. Caso contrário, eu não tenho como viver uma vida de obediência a Deus. Sendo bem direto, os que adotam a posição antinomistas dizem que o cristão que vive em Jesus não precisa mais da lei moral como padrão ou regra de vida. Só que Romanos 6 acabou de mostrar que eles estão enganados. Mas não somente isso, passam a negar outras leis e são dominados por suas concepções subjetivas, emitindo pareceres e julgamentos propriamente seus como sendo os mais corretos. O que é algo subjetivo? É algo que para eu é de uma forma e para outro é de outra forma. Por exemplo, eu posso achar uma coisa bonita e outra pessoa pode achar feia. Então isso é um campo subjetivo. Para um pode ser de um jeito, para outro pode ser de outra maneira. Porém, as leis de Deus são absolutas. Elas não podem ser relativizadas. Não há essa questão de poder relativizar a lei. Ah, para um eu penso de um jeito, eu aqui penso dessa maneira, o outro pensa de outra maneira. Então os antinomistas, eles dizem que não precisa de lei moral. Precisa de lei moral? Sim. Essa posição é por demais perigosa por dois motivos. O primeiro é que uma pessoa com tal atitude pode pensar que suas noções interiores são as mais corretas, negando outras verdades, mas tendo as suas como se realmente fossem inspiradas. Então, o perigo aqui é lidar com as coisas de acordo com o meu coração. E é o que mais tem.
pessoas que vão dizer assim, eu fiz isso porque eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração. Ele vive dizendo que sentiu no coração. Ei, o crente não é movido pelo que sente no coração. O crente é movido pelo que as escrituras dizem. Se a escritura diz isso e ele faz, aí vai de acordo. Mas se as escrituras não falam, ele não pode tomar decisões movidas pelo seu coração. E muitas vezes o cristão, sem se aperceber, está agindo como um antinomista. Por quê? Porque ele está seguindo o seu coração e a Bíblia diz que o coração é enganoso. Por quê? Porque ele é influenciado pela natureza pecaminosa para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que não estão em Cristo, ele é dominado pela natureza pecaminosa. Mas para aqueles que estão em Cristo, a nossa natureza pecaminosa tenta ainda nos influenciar. Ela não está mais no controle da nossa vida. Nós estamos agora servindo ao Senhor. Somos servos do Senhor. Mudou o senhorio. Não somos mais servos do pecado, somos servos de Cristo. Mas a natureza pecaminosa ainda está aqui. E ela ainda tenta nos influenciar. Então, para você que é servo do Senhor, você tem que ter cuidados. E os antinomistas, eles querem mostrar de qualquer forma que o que eles sentem no coração é o que é certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cria-se a ideia de que não existe leis que possam ser observadas como obrigatórias. Dessa forma, cada pessoa acaba padronizando por si mesmo um estilo de vida conforme seus desejos e interesses. E aí eles caem lá no problema de Juízes 21, 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Imagine, não havia um líder. Então cada um fazia o quê? O que queria, o que achava melhor, o que pensava ser o mais acertado. Você não pode andar por aquilo que você acha que é o mais acertado. Você precisa andar pelo que a palavra de Deus ensina. Não faça isso. Senão você vai ter sérios problemas. Isso mostra que nesse tempo as irregularidades eram grandes pelo desprezo às leis. E quando isso acontece, coisas indesejáveis surgem, causando grandes males. Entra a anarquia. Você vai vendo que com o passar dos tempos, a sociedade em si, ela passa a desobedecer um monte de coisa. E conforme elas vão desobedecendo e vão negando as leis, vai vindo para um estado de anarquia. Aqui no Rio de Janeiro, nós percebemos que dentro do trânsito, até mesmo para um pedestre poder atravessar a rua, ele tem que ter certeza absoluta que tudo está parado. Porque não basta o sinal vermelho estar ali. Ele tem que observar bastante, porque principalmente aqueles que usam motos, eles não querem mais respeitar a sinalização. Carros também fazem isso, mas principalmente quem usa moto, não são todos. E eles atravessam o sinal e vai embora. E eles vêm pelo meio cortando, e se você entrar, eles pegam você. E o que é isso? É viver sem lei. E isso leva ao quê? Anarquia. Olha as consequências que isso traz. Agora imagine uma pessoa ser atropelada em cima de uma faixa, com um sinal vermelho, mas mesmo assim, a revista ainda está nos ensinando a lição de hoje, está nos ensinando a nos resguardar de sentimentos ruins. Como é que a gente age? Como é que a gente se comporta no trânsito? Você que dirige, alguém avança o sinal, alguém vira para a direita sem dar seta, alguém te corta, alguém te fecha. Quantos cristãos perdem a paciência? Abaixam a janela, desculpe o termo, xingam. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu não vou levar esse desaforo para casa. Só que não é isso que a lição está ensinando. Você não pode ser dominado pela cólera. Você não pode ser dominado pela ira. E aí talvez alguém vai dizer: pastor, é fácil para o senhor falar, porque não é o senhor que está lá naquele momento. Mas eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que Deus nos deu um recurso. O Espírito Santo está em nós. Se vivermos uma vida de obediência a Deus, de relacionamento com Deus, de buscar a Deus, de pedir a Deus que venha nos aquebrantar. O problema é que na cabeça de muitos de nós não queremos isso. Nós não queremos ser aquebrantados. Por quê? Porque senão nós vamos ser tidos como bobos diante da sociedade. E aí o eu fala mais alto: não, eu não vou passar como bobo não. Os outros vão ficar olhando para minha cara e dizer assim: aí, esse homem é mole. Ele não é de nada. Essa mulher é boba aí, não é de nada. Você já viu que tem pessoas, às vezes, que você vem para a presença de Deus, às vezes até diz para você: antigamente você não deixava isso do jeito que tá agora não. Tá te incitando.
Não dê lugar ao diabo, dê lugar a Deus. Seja sujeito a Deus, obedeça a Deus. Não seja dominado por cólera, não seja dominado por ira. Isso é importante dizer aqui. Então, quando não tem lei, vira anarquia. A lei e o evangelho. Jesus não desprezou a lei. Nós estudamos muito bem essa lição anteriormente. Deu ênfase à autoridade da lei. Ampliou e aprofundou a lei. Jesus ampliou, ele não foi contra a lei. Lembra que a revelação é progressiva? Então ele ampliou, ele não desconsiderou, tá? E isso está descrito aqui, né? E ele usa até a expressão ouviste o que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva a um ponto da lei de Moisés. Não é que os antigos em si estavam falando diretamente, mas os antigos vinham falando de quem? De Moisés. Certo? Então, atente para o mandamento. Não matarás. Atente. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou esse mandamento. Mateus 5:21 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. No presente caso, o que estava errado não era o que eles tinham dito, os antigos, e sim o que eles deixaram de dizer, ou pelo menos deixaram de enfatizar. Isso se aplicava também aos escribas e fariseus dos dias de Jesus, porque, como já foi expresso, eles endossavam a tradição dos antigos. Mateus 5:22 diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, que era o tribunal deles daquele tempo judaico. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então você vê que há aqui uma progressão. Se alguém se encolerizar contra o irmão, é réu de juízo. Pode ser levado ao tribunal. Qualquer que chamar o irmão de raca será réu do sinédrio. Ali, o tribunal judaico. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Jesus amplia a abrangência do pecado, destacando que a ira, que é se encolerizar, o insulto, chamar de raca, que quer dizer, nós vamos estudar melhor sobre isso mais à frente, estúpido, idiota, imprestável, e as palavras de desprezo, chamar de louco, destruindo seu bom nome, implicam na quebra do 6º mandamento. Então, não matarás não é só tirar a vida de uma pessoa. Jesus está ensinando apenas uma lição, e uma lição muito importante. Ele está dizendo que a ira pecaminosa, do tipo que leva a dizer palavras amargas, é, em sua própria natureza, homicídio. É homicídio praticado no coração. E isso nos confronta. Porque, levando por essa ótica do que o texto realmente diz, todos nós, de quando em quando, praticamos homicídio. Sabia disso? E aí nós nos vangloriamos, achando que somos melhores, como aquele fariseu dizia. Eu não sou como esse publicano, nem como os demais homens, roubadores, Lucas 18, a partir do versículo 9. Só que nós caímos em pecado e nem sabemos, ou não sabíamos. A partir de agora você tem uma ideia que não matarás é muito mais ampliado do que apenas tirar, do que tirar a vida de uma pessoa. Vai muito além. E aí às vezes a gente se vangloria, eu nunca matei ninguém, eu não sou assassino. Tem gente que vem para a igreja, alguém olha ele de rabo de olho, isso era um matador. E às vezes tem gente na igreja que também é um matador, homicida no coração. E ele nem leva isso em consideração, mas Deus está levando. E aí ele está se vangloriando, e às vezes ele está fazendo muito pior até mesmo do que pessoas que não servem a Deus. Olha que situação terrível. Por quê? Porque ele se vangloria de uma coisa que ele está fazendo no coração, homicídio no coração. Jesus está ensinando então essa lição aqui pra gente. Homicídio praticado no coração. Olha que diz Marcos 7, 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios. Tudo começa no coração. Antes de ter o ato, começa no coração. E o que começa no coração, os sentimentos que levam aos atos, é pecado. Tanto é que Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já adulterou com ela. Não é o ato em si de se deitar com a pessoa. Vai muito além.
pensou, desejou, cobiçou, adulterou. Jesus disse isso. As prostituições, os homicídios, olha os homicídios aqui, e alguém pensa, homicídios é só ir lá e matar alguém. Não, vai muito além. Os furtos não é só você ir lá e tirar algo de alguém. Vai muito além do que isso. Por exemplo, você compra e não paga. Está dentro do âmbito de furtar. Você está lesando alguém financeiramente. Está lesando. Você prejudica alguém para que ele não feche um negócio e tenha lá um valor. Você está lesando essa pessoa financeiramente. Está tudo dentro desse âmbito. A avareza, amor ao dinheiro, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Irmãos, daria uma outra aula explicar só o versículo 22. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Assim, enquanto os escribas e fariseus punham a ênfase no ato exterior do matar, como se isso fosse a única coisa repreensível, Jesus liga o ato à má disposição do coração, que está por detrás disso, e Deus está vendo o seu e o meu coração. Não adianta eu e você se vangloriar. Ah, não, porque eu posso tentar me vangloriar e dizer assim, eu nunca furtei, eu não adulterei, eu não sou avarento, eu não cometo prostituição. E aí o Senhor está falando, você não comete o ato em si, mas tem um monte de coisa em relação a isso que você tem cometido, que está na mesma esfera. Não matarás, tem uma abrangência. Aqui, ó, não matarás, tem uma abrangência. Tudo que venha a ir contra o irmão que você faz, você está cometendo homicídio no coração. Vamos entender isso melhor durante a lição. 3. Legalismo vezes antinomismo. Talvez esses termos para você sejam muito recentes, sejam muito novos, por isso foi definido o que é antinomismo. E agora legalismo mais uma vez. Legalismo defende o alcance do favor de Deus através da observância e prática rigorosa das leis. Então eles acham o seguinte, Deus tem que me aceitar porque eu faço isso. Sabe aquelas orações que você ouve alguém às vezes orar dizendo assim, Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo desde que eu nasci, porque eu cresci no berço evangélico, então diz, eu te sirvo há 15, há 20, há 30 anos, tu sabe que eu jejuo, tu sabe que eu consagro, tu sabe que eu me separo. Isso é legalismo. Você não pode se voltar para Deus falando do que você faz, porque o que você faz só é possível por causa do que ele fez. Então, na verdade, você está respondendo a algo que ele começou. Então você não começou, quem começou foi ele. Então você não pode falar disso com Deus, porque Deus começou e você só pode fazer porque ele começou. E aí tem gente que se vangloria, porque ora, porque eu passo 1 hora de oração, eu passo 1 hora de joelho, 2 horas de joelho, amém, glória a Deus. Tem gente até que passa muito mais do que isso, glórias a Deus. Mas você não pode se vangloriar e usar isso para poder falar com Deus. Deus, eu tenho crédito no céu. Que crédito? Crédito que Jesus depositou na tua conta. Você não gerou esse crédito foi depositado por Jesus. Foi imputada a justiça dele sobre você. Então é um crédito que você não tinha. Então se você vai falar com Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, falando que você tem direito por causa de um crédito que quem te deu foi ele, você está sendo incoerente, eu também. É uma loucura falar isso com Deus. Então, legalismo diz que nós alcançamos o favor de Deus mediante as obras que nós fazemos. E antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Isso me lembra do gnosticismo, gnosticismo, não é agnosticismo. Gnosticismo, que havia uma vertente dentro do gnosticismo, havia pelo menos 3 formas de comportamento dentro do gnosticismo. Eu já falei alguma coisa sobre isso aqui. Eu tenho um Expondo as Escrituras que fala sobre não ameis o mundo aqui, no canal, que eu trato sobre isso, sobre o gnosticismo. E havia pelo menos 3 vertentes. Uma delas dizia, o corpo não serve para nada, Deus só está preocupado com a alma e com o espírito, então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Prostituir, beber, fazer o que você quiser. Isso tudo vai contra a lei de Deus. Então, nós temos aí justamente legalismo vezes antinomismo, falando o que é legalismo e o que é antinomismo. Tá explicado aqui, tá bom? Vamos ler aí, por favor, Filipenses 3-4, diz assim, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar
na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então Paulo diz que se é para confiar na carne, se é para agir como legalista, ele seria o que poderia mais fazer isso. Paulo combate o legalismo. O termo grego circuncisão, como é empregado por Paulo, aqui significa mutiladores do corpo, porque não vai levar a lugar nenhum. E refere-se ao rito de circuncisão segundo os ensinos dos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessário para a salvação. A circuncisão serviu para um propósito diante de Deus até determinado momento. Depois ela passou de ser da carne, no corpo do homem, para o coração do ser humano. E atingiu também, ela foi até os gentios, que não tinham aliança com Deus. Então Paulo está combatendo um falso ensino onde eles diziam: vocês também precisam se circuncidar para ser salvo. Então é salvação por obra. Paulo diz: salvação pela graça e recebendo por meio da fé. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito no coração da pessoa, pela qual o pecado e o mal são cortados. Romanos 1,7: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus nosso Senhor e do nosso Senhor Jesus, e do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo fala contra o antinomismo, porque está falando contra os dois, né? Legalismo vezes antinomismo. A ideia básica e inerente da palavra santo é separado para o evangelho de Deus. Os crentes foram separados do pecado e do mundo, aproximados de Deus e consagrados para servi-lo. Tem aí duas referências bíblicas. Através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade. Se alguém se diz cristão e não há santificação na vida dele, guarde isso aqui. Ou ele um dia deixou de ser o que era, um cristão de fato, ou ele nunca foi quem pensa ser, ele nunca teve um novo nascimento. Isso quer dizer que ele nunca teve um encontro real com Cristo. O crente deve lutar para viver em obediência diante de Deus e assim demonstrar o significado da palavra santo. Uma vez que você recebeu um novo nascimento, o Espírito Santo, ele te leva a querer, a desejar buscar as coisas de Deus. Se você não tem esse desejo, ou você um dia teve e está apostatando da fé, ou você nunca foi realmente um cristão achando que é, mas você nunca foi, não teve novo nascimento, você só levantou a mão. Mas no momento que há um novo nascimento, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E ele vai também te levar a desejar as coisas de Deus. Assim como a sua carne te leva a desejar as coisas do mundo. Princípios morais divinos são... Você está vendo que na lição eu estou sempre fazendo um resumo através dessas telas aqui. E depois eu vou explicando a parte em vermelho, porque a parte da lição eu não preciso mais explicar, porque eu já resumi aqui o que está no texto. Então, os princípios morais divinos são atemporais, não estão ligados ao tempo. Ou seja, eles são válidos em qualquer época, válidos em qualquer cultura. E é sobre isso que está falando aqui, ó, atemporais, válidos em qualquer época e cultura. Então, eu não preciso mais falar sobre isso, porque eu já estou explicando para vocês no slide anterior. Os princípios morais também são absolutos. Eles não são relativos. Nesse caso, para uns é uma coisa e outra coisa para outros. Uma coisa interessante de mostrar que os princípios são atemporais, não são ligados ao tempo, é porque tem gente que fala assim: ah, mas isso aí era lá no passado. É lei moral? É lei moral. Se for lei cerimonial, Jesus cumpriu. Se for lei civil ou judicial, como nós já estudamos, Jesus também não vale para nós. Por quê? Porque aquilo era para Israel como nação. Mas se for lei moral, é para hoje, é para agora. Entenda isso. Caso contrário, você vai ter sérios problemas. Você entendeu? Então é importante falar isso para você. Eu quero até pedir desculpa que eu tô, às vezes, me secando um pouquinho mais do que o hábito, mas eu tomei a decisão hoje de desligar o meu ventiladorzinho, que aqui eu só uso o ventilador realmente, é o que nós temos. Porque, de certa forma, ele traz um certo zunido no fundo do vídeo, por mais que eu use filtros e tudo. Eu não edito minha aula, mas eu faço de uma forma com que eu uso algum tipo de filtro para o áudio, para que não tenha esse zunido, né? Mas quando eu estou falando, ele traz um certo... para quem está ouvindo de fone, dá para poder perceber. E hoje eu não estou usando o ventilador. Por outro lado, aqui está muito quente, então eu acabo tendo que me secar mais algumas vezes. Então eu peço que você compreenda, eu estou tentando fazer com que a aula fique um pouco melhor, né? O áudio, tudo, mas aí por outro lado eu tenho esse problema, tá? Síntese do tópico 1.
O evangelho não é antinomista, sem lei. Isto é, ele tem normas, regras e limites claros. Tá? O evangelho também não é legalista, isto é, não está preso à observância rigorosa de datas, dietas e outras práticas religiosas esperando algum favor divino. Uma coisa interessante aqui a dizer é que não é sem lei, toda nação tem leis. Aí nós pertencemos ao reino de Deus, que não é uma nação, mas o reino de Deus, o governo de Deus, e nós não queremos obedecer lei. Aí eles defendem que não tem lei. Tem lei sim, porque tem um Deus e tem um rei, tá? Você está gostando do conteúdo da aula de hoje? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? E o like? Tantas pessoas assistem e acabam indo embora e não deixam o like, então deixa o like. Comente de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você está aprendendo. É importante você deixar aí o seu comentário, o seu testemunho, tá? Também você pode compartilhar essa aula lá na sua rede social, ajuda. Porque você compartilhando, outras pessoas são edificadas, tá bom? Eu quero deixar aqui para você 2 recomendações de livros que sempre me perguntam. Eu quero deixar o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o link está na descrição, você vai descendo, vai estar escrito assim, livros que eu recomendo, e aí você pode clicar no link, tá? Para poder adquirir. É um comentário que vai fazer, ele vai falar apenas do Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, e ele vai explicar os textos Mateus, Marcos, Lucas e por aí sucessivamente. Você vai ter lá praticamente quase versículo por versículo, não propriamente dito versículo por versículo, mas a explicação daquele trecho você vai ter. Muito bom esse comentário, tá bom? E também o dicionário bíblico de Uclaf, né? Ele vai dar aí definições muito importantes. Vale a pena se você puder adquirir. Links na descrição. Vamos lá, 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Tudo começa no coração. Então nós vamos estudar Jesus e o 6º mandamento, a cólera no contexto bíblico e o valor da pessoa humana. Jesus e o 6º mandamento. Vamos lá. Jesus não anulou o 6º mandamento, nós estudamos isso na lição anterior, lição 3. Apenas revelou que a ira ou a cólera é um tipo de homicídio no coração. E para Deus é pecado da mesma maneira. Então, isso está escrito aqui. Ainda está bem claro aqui, ó. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, se uma pessoa vive se opondo ao seu irmão, ele está cometendo homicídio no coração. E se ele continuar com essa prática, ele demonstra que realmente ele não recebeu salvação. A palavra aborrece fala de odiar. Tanto é que em outras versões, essa palavra aparece como odeia. Na ARA, na NVI, na NVT. Isso quer dizer que a pessoa que odeia seu irmão comete também homicídio no coração. E se não se arrepender e abandonar essa prática, segue rumo para o castigo eterno. Coisa terrível, irmãos. Pois alguém que teve um novo nascimento não pode ser dominado por esses sentimentos pecaminosos. Ele deve ser dominado pelo desejo de ter prazer na lei do Senhor. O 6º mandamento envolve palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. E aí, nós temos aí uma definição que a palavra é orgizo, que significa provocar, incitar ira, está zangado, está enfurecido. E não foi isso que levou Caim a matar Abel? Ele se deixou dominar por esses sentimentos primeiro e depois foi lá e matou o seu irmão. Inclusive, ele fez contra o seu irmão algo que, de repente, ele estava com muita vontade, né, de fazer alguma coisa. Ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele estava revoltado contra o próprio Deus e ele desconta isso no seu irmão. Porque tinha uma vida de obediência a Deus. Portanto, o 6º mandamento não envolve apenas uma sanção penal. Porque matar é crime. A pessoa que o faz vai para a cadeia. Aqui no nosso país tem uma pena a cumprir. Em outros países, às vezes, a pena é até pena de morte. Cada país tem sua forma de legislar. Aí é a questão do país, tá? Aí já não é com a gente, aí já é com o país. Se ele cometeu e ele sabe que existe aquela lei, ele não deveria cometer. Se ele cometeu, agora ele vai assumir as consequências, tá? Mas a questão é, o 6º mandamento não envolve só uma sanção penal, um crime, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Por fim, Jesus está enfatizando uma lição central, ou seja, que a raiz dos males está no coração, onde o amor, já falei do que vem do coração procede, né?
Eu já mostrei para vocês o que vem do coração. E por isso você não pode ser dominado pelo coração e dizer, eu senti no coração. É do coração que vem todos os males, tá? Você tem que ser seguido pela palavra de Deus, guiado pela palavra de Deus. Então, onde o amor, tá, deve substituir o ódio e a indiferença. Quando você ama, o ódio não pode ter lugar, nem a indiferença. Porque tem muita gente que destrata as pessoas. Muita gente, tô falando de cristão, muita gente que despreza os outros. Isso é muito ruim, muito feio. Isso é pecado, inclusive, diante de Deus. Você está pecando contra Deus, tá? Fazendo isso. Então o amor deve substituir o ódio e a indiferença. Os fariseus desprezavam crianças, desprezavam mulheres, tá? Contexto judaico, inclusive, colocava a mulher à parte da sociedade. Também Jesus veio para resgatar algo em relação a isso. Desprezava os pobres, os doentes, né? Os publicanos, cobradores de imposto. Eles faziam tudo isso, indiferença. E também a sinceridade deve substituir a hipocrisia, duas caras. Agir como um ator, fazendo uma peça, um teatro. E o egoísmo, pensar só em si. Por isso, quando a lei de Deus diz que não devemos matar, isso consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa, preste atenção nisso, que prejudique a vida do próximo. Por outro lado, além de não devermos jamais matar o próximo por causa da importância da vida humana, também devemos promover a segurança, o bem-estar e a santidade da vida. E aqui me faz até pensar em deixar aqui para vocês, quando fala de não fazer nada que prejudique a vida do próximo, e por outro lado promover a segurança, o bem-estar e a santidade da vida, esse não fazer nada que prejudique a vida do próximo, me faz lembrar aqui, deixa eu colocar aqui a tela, eu não vou colocar na tela, mas deixa eu ler para vocês na Bíblia, Provérbios 6, versículos 16 a 19. Eu vou ler na NVT, que eu acho que nessa versão fica aqui bem mais, assim, nos impacta muito mais. Olha como é que diz, ó. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, pessoas que são arrogantes. Língua mentirosa, pessoas que proferem mentira contra as outras. Isso está tudo prejudicando. Tudo que está sendo falado aqui está prejudicando o próximo. Mãos que matam o inocente. Coração que trama maldade, pensa em formas de prejudicar os outros, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira, pessoas que se apresentam como testemunha, dizendo que viram, que não viram, contando aquilo que realmente não é verdade, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que Provérbios está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Então, isso tudo prejudica as pessoas. E nós, muitas vezes, não acabamos praticando coisas desse tipo. E aí estamos cometendo homicídio no coração. Pecado. E aí achamos que só homicídio é assassinato. 2. Cólera no contexto bíblico. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a cólera. A ira é uma emoção humana e pode ser vista contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Então, tanto o salmista quanto Paulo, eles falam sobre a ira. E tudo isso que eu acabei de dizer, contra o pecado, contra os atos desumanos e contra o desrespeito à palavra de Deus. Vamos ver isso em Oséias capítulo 4, versículo 1 a 3? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. O que é uma contenda? Uma disputa legal, uma acusação com os habitantes da terra. Porque não há verdade. Olha aí, Deus vai denunciando o que está acontecendo entre eles. Não há verdade. Parece até Provérbios, né? Língua mentirosa, tá? Nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, no sentido de conhecer para praticar. Só prevalece o perjurar, que é o voto quebrado, é maldição, o mentir, o matar, homicídio, o furtar, o adulterar, e há homicídios, mais uma vez, sobre homicídios. Ou seja, ele diz que tem morte, mas é morte sobre morte. Estão matando sem limite. Aí Deus fala o que está acontecendo e vai dizer o que vai fazer. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo,
com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Os atos deles eram tão abomináveis ao Senhor que a sua ira alcançaria de tal forma que até os animais, as aves do céu e os peixes ficariam escassos. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. João 2, 13 a 17. Alguém pode achar estranho ser dito que Jesus manifestou ira, mas aqui está se falando da ira como justa indignação. Lembra que no início aqui, ó, vou mostrar, ó, a ira é uma emoção humana e pode ser vista contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito da palavra de Deus. Agora, é claro que você não vai manifestar ira contra o pecado, contra os atos desumanos e contra o desrespeito à palavra de Deus, agredindo alguém verbalmente, querendo bater em alguém, porque aí você realmente não está com uma justa indignação. Você está com ira como obra da carne, tá? Só para você entender. Então, nosso Senhor Jesus manifestou isso sim. A ira em si não é necessariamente pecaminosa, quando ela está no campo da justa indignação. É atribuída à mesma pessoa de Deus, como já lemos em Oséias, e nessas referências a seguir. Ó, tem uma série de referências que eu não vou poder ler, e também é a Cristo. Também você pode ler depois, estudar essas referências se quiser. Vejamos mais dois exemplos. Salmo 30, versículo 4 e 5 diz: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira, olha aí a ira de Deus, dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre toda a impiedade. Então é uma ira justa. E injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, né? Tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa, vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Precisamos entender esse texto. Vamos lá. Na primeira parte do versículo, irai-vos e não pequeis, temos o seguinte significado: que sua ira não esteja associada ao pecado. Então, não pode ser uma ira como obra da carne. Tá? Orgulhosa, como foi dito aqui, ó, odiosa, vingativa. Tá? Agora, Paulo prossegue dizendo na segunda parte: não se põe o sol sobre a vossa ira. Tá? Após haver falado acerca da ira, o apóstolo volta a atenção para aquilo que a ira pode facilmente degenerar-se, ou seja, espírito de ressentimento. O estado de ânimo amargurado, semblante fechado, que é sinal de ódio e da atitude de quem não perdoa. Tem gente que você tenta, mas ele guarda tanto ressentimento, mas você precisa fazer a sua parte. Se você foi lá, fez a sua parte, ele continua, agora você já não está mais com um problema de relacionar-se com Deus. Agora é ele, agora é com ele, com Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Nesse caso, homicídio no coração. Paulo diz que o dia não pode terminar com alguém alimentando tal sentimento. Antes, o perdão genuíno deve não só haver transbordado o coração, mas deve, tanto quanto possível, haver se manifestado abertamente, de modo que o próximo tenha se beneficiado com tal preciosa bênção, ou seja, você foi até ele. E não se põe o sol sobre a vossa ira, porque para o judeu, o dia terminava às 6 horas da tarde, onde começava um novo dia. Então, era assim que funcionava no caso do judeu. É diferente, o horário para ele era diferente de nós. Ele considerava o dia diferente. Então, vinha o dia, todo dia começava. A partir das 6 horas da tarde, começava um novo dia. E ia até às 5h59, 17 horas e 59, tá? Do outro dia. Aí começava o novo dia. Então, o que Paulo está dizendo? Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não passe de um dia para o outro alimentando esse tipo de coisa. Resolva logo! Que é o que Jesus vai nos ensinar já, mais uma vez. Podemos encerrar esse assunto afirmando que na época em que vivemos, bem que poderia usar-se um pouco mais de justa indignação contra todo tipo de pecado. Também quanto mais ira, mais uma vez, justa indignação, cada crente exerça contra seus próprios pecados, melhor será. Você faz uma coisa, você fica indignado consigo mesmo. Seria o apropriado, né? Só que às vezes contra a gente, não, eu sou fraco, eu sou pecador, mas não pode ser assim, tá? Entretanto, a ira, especialmente com relação ao próximo,
facilmente se degenera em ódio e ressentimento. Amar o pecador e ao mesmo tempo odiar o seu pecado requer uma boa dose de graça. Você tem que diferenciar o pecado da pessoa. Então alguém peca, mas tem a pessoa, você precisa usar de compaixão para a pessoa que quer ali se reconciliar. E às vezes não, a gente não usa de compaixão, a gente quer atacar a pessoa, não o que ela está fazendo. E aí a gente, para poder combater o que ela está fazendo, nós desfazemos dela. Nós ali desprezamos ela, nós ofendemos ela, e isso é desagradável a Deus. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca significa inútil, cabeça oca e vazia. Lembra que eu falei que eu ia explicar um pouco melhor isso? É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Então, naquele tempo, ele está mostrando que alguém que chamasse alguém de raca estaria chamando ele de inútil, cabeça oca, vazia. Era uma blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Às vezes alguém diz assim no nosso dia a dia, tá louco. Mas aí não é com esse sentido. Mas aqui era ofensivo. E aqui nos nossos dias a pessoa vai mesmo olhar para ele, você não tem nada de Deus, você é do diabo. Tá errado, não faz isso não. Faz isso não, você é um cristão. Você não pode ter esse comportamento. Ah, pastor, mas eu não aguento. Não aguenta? Você vai precisar pedir a Deus domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa. Numa versão é temperança, na outra é domínio próprio. Começa a orar, jejua pela sua vida, pede a Deus para quebrantar sua carne, mortificar sua carne, porque você não pode agir dessa forma, não. Tá? E outra coisa, se agiu, vai precisar ir lá pedir perdão. Ah, mas eu tô certo. Não. A questão é que você, se não se retratar, se não se consertar, o seu relacionamento com Deus vai sendo cada dia mais prejudicado, até ter uma hora que você não vai ter nem mais vontade de buscar as coisas de Deus. Pode até continuar na presença de Deus, mas não vai sentir mais nada, porque Deus não se relaciona com quem está cometendo pecado como prática. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Tem muita gente com rancor no coração e elas se acham certas. Elas dizem, não, mas eu tenho motivo. Ele fez uma coisa imperdoável. Não existe nada que seja imperdoável porque o próprio Deus te perdoou do imperdoável. Quem tinha uma dívida imperdoável com Deus era eu e você. E ele perdoou através de Jesus Cristo. Você não teria como pagar nunca a sua dívida no tribunal de Deus. Você era culpado, condenado, tanto quanto eu. Então, através de Jesus, nós tivemos a nossa dívida paga. E aceitamos ele. E por isso estamos perdoados da nossa dívida, dos nossos pecados. E aí você diz que alguém tem uma dívida imperdoável, cometeu algo imperdoável. Então você não está usando de bondade para com ela, assim como Deus usou de bondade para com você. Preste atenção nisso. As palavras de Jesus confrontaram diretamente aqueles que se orgulhavam de não ser um homicida, pois nunca tinham matado uma pessoa. Porém, Jesus ensina que a parte que eles obtiram da lei, devido à sua má interpretação das Escrituras, justamente os igualavam a um homicida, pois eles sempre estavam julgando, desprezando e se achando melhores do que as pessoas. Muitas vezes nós cometemos as mesmas coisas e não atentamos para isso. Achamos que não é pecado pensar sem se expressar, porém acumulamos sentimentos homicida em nosso coração. E aí você vai entender por que tem tantas pessoas, às vezes, na igreja que tem 8, 10, 12, 15, 20, 30, 5 anos, 35 anos, 40 anos, pode ter, que parece que não tem transformação nenhuma de vida, continua sendo aquela mesma pessoa. Por quê? Porque abrigou esses sentimentos no coração e não teve mais relacionamento com Deus. O Espírito Santo não pode mais transformar, houve um bloqueio. A ira, a cólera, o ressentimento contra vidas fez com que houvesse um bloqueio e o Espírito Santo não pode mais trabalhar. Então ele está limitado a trabalhar na vida daquela pessoa porque ele não pode trabalhar enquanto aquela pessoa não liberar perdão ou enquanto aquela pessoa não for lá se consertar com alguém. E aí essa pessoa não dá fruto, a vida dela não tem transformação e ela está à beira de negar a fé.
Está na hora de pensar. Essa lição está nos confrontando muito, muito firme. Essa lição está nos fazendo olhar para dentro de nós e vermos nossas misérias, nossas imperfeições. A palavra de Deus nos coloca como se fosse diante de um espelho. Você está olhando suas imperfeições e está falando, peraí. Eu levava isso aqui como se fosse uma coisa natural, mas eu estou vendo que isso aqui é muito sério diante de Deus. Eu estou aprendendo através da palavra de Deus. Eu não posso cometer isso não, eu não quero isso para minha vida não. Então, enquanto você está a caminho com a pessoa, dá tempo de você se consertar, tá? Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Devemos tratar bem as pessoas. E aí o comentarista aqui fala sobre o patrão tratar bem o empregado. Devemos respeitar as pessoas. O comentarista fala do empregado, fala do empregado agora respeitar os patrões. Mas o respeito tem que ser em todos os âmbitos, não só na parte empresarial, em todos os âmbitos, tá? Tratar bem em todos os âmbitos. Respeitar em todos os âmbitos. E não podemos fazer acepção de pessoas. Tem muita gente. Os fariseus, então, eram mestres de fazer isso, tá? Como seres sociais, eu já expliquei a parte do texto da revista, então vamos para a parte aqui da explicação. Como seres sociais precisamos nos relacionar e Deus ordena para que os que pertencem ao seu reino, que a base desse relacionamento seja o amor. A verdadeira batalha pela lei do reino não está nas simples ações externas. Antes, a batalha é ganha ou perdida no coração, onde resiste a vontade. A pessoa pode não matar alguém, fisicamente falando, mas está matando no coração. A maioria dos pecados é premeditado, requer-se ações anteriores e às vezes drásticas para evitar que a semente dê raiz, e produza uma colheita amarga. O ensino contínuo e sistemático da palavra de Deus previne tudo isso. Nós precisamos ensinar as escrituras para as pessoas. Com uma lição igual a de hoje, tem gente que vai sair da sua aula, você que é professor, ou você mesmo, pensando, meu Deus, eu pensava que não matar era só tirar a vida de alguém, mas vai muito além do que isso. A lei do reino vai muito além, o padrão é muito mais alto. E aí você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu preciso da tua misericórdia, da tua compaixão. Me perdoa, Senhor, eu vou procurar aquela pessoa. Assim os remédios de Jesus parecerão extremos. Mas a malignidade tem de ser isolada e removida o quanto antes para que haja a melhor chance de recuperação. A prevenção é suprema. Se é ensinada a palavra, vai proteger o coração das pessoas de não cometer essas coisas. Porque depois que elas passam a cometer, fica mais difícil ainda. Não tem a prevenção do câncer de próstata, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de útero. A prevenção trabalha para que não chegue, seja descoberto se está com a doença no estágio inicial. Ou até mesmo para prevenir que não desenvolva. A mesma coisa. Quando a palavra de Deus é ensinada sistematicamente, continuamente, de forma dando o sentido que ela tem. É por isso que aqui no canal tem um Expondo as Escrituras. Ler o texto, explicar o que significa o texto e tirar as aplicações. O que isso fala para a minha vida nos dias de hoje? Para que as pessoas possam aprender e quando estiverem diante de situações dizer, eu não vou cometer isso porque a palavra de Deus me ensina que eu não posso agir assim. Síntese do tópico 2. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Sentiu raiva, né? Você está gostando do conteúdo da aula de hoje? Você já deu like hoje no vídeo? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o comentário de que lugar do Brasil? O que você está achando da aula? O que essa aula tem contribuído para a sua vida? Para a sua classe da escola dominical? Já compartilhou na sua rede social? Tem um botãozinho aí, é só compartilhar. Você pode compartilhar. Inclusive agora tem até uma parte que você pode cortar um pedaço do vídeo e colocar lá no seu canal também. Tudo isso pode ser feito. Você pode fazer tudo isso, tá bom? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida grandemente. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno!
Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. É isso aí, glórias ao nome santo do Senhor. Você pode aí ser aluno do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Eu sou aluno, curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. E você pode clicar aqui no link. Você se cadastra no módulo grátis e se você gostar, aí sim você depois pode se matricular sendo aluno, vai ter uma mensalidade e você também vai poder no final ter um certificado de um curso com nível avançado, porque aí tá mais do que um curso básico, médio, um curso avançado, é um curso muito completo. E eu indico, eu pela bondade de Deus dou aula de teologia, no momento não estou dando aula, mas, e não sou professor desse curso, mas eu quero dizer a você que eu indico porque eu conheço a qualidade do curso, tá bom? 3. A oferta do altar e a desavença. Agora a coisa vai ficar mais estreita. Vamos estudar a oferta do altar e evitando as desavenças. A oferta do altar. Vamos lá. Devemos nos examinar, primeiro ponto. Antes de ofertar, devemos nos examinar. Nosso coração não pode estar cheio de ira e rancor. E nós temos que nos avaliar de forma sincera. Porque tem gente cheio de ira e de rancor que diz, não tenho nada no coração. E a prova disso é que você não consegue se relacionar com aquela pessoa, você não consegue falar direito com ela, você não olha nos olhos dela, e aí você diz que não tem nada no coração. Você não entra em contato com ela, você não dá a parte do Senhor para ela, e você diz que não tem nada no coração. É claro que você tem. Se você não for sincero consigo mesmo, quem vai se prejudicar é você. A oferta aponta para um relacionamento com Deus. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não gosta do irmão. A Bíblia diz que não. Você não ama a Deus. É o que a Bíblia diz. Tá? Então nós estamos a explicação aí. Você tem que examinar a si mesmo. Você não pode ter o coração cheio de ira e de rancor. Mateus 5, 23 e 24 diz, portanto... É uma conclusão. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você ter alguma coisa contra teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso porque uma pessoa que abriga esses sentimentos em seu coração está pecando contra Deus. É melhor adiar um culto do que oferecê-lo em pecado contra Deus. Jesus diz, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É claro que Jesus está usando o sistema da época. Só que hoje, como é que eu apresento minha oferta? Eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu apresento a Deus a minha vida como culto, o culto racional. Então, não é só o ofertar dinheiro, porque também até o ofertar dinheiro está tudo ligado. A oferta financeira é parte do culto. Tem gente que acha que ofertar não tem a ver com culto. Não, tem a ver com culto. Você cultua a Deus com tudo que você tem. Você cultua a Deus também com as suas ofertas. O seu valor monetário. Então, se você vai ofertar o seu valor monetário... Porque o culto é completo. E faz parte do culto ofertar também o valor monetário. Então, você vai ofertar sua adoração, seu louvor, valor monetário, dinheiro, finanças... Mas você não tem como fazer isso se você tem alguma coisa contra o seu irmão ou o seu irmão tem alguma coisa contra você. Então é melhor não fazer o culto até resolver isso. Ah, pastor, então eu não vou cultuar porque eu vou deixar de cultuar porque eu não quero consertar. Não, a Bíblia não está mandando você deixar de cultuar, não. A Bíblia está dizendo que você primeiro tem que se consertar. Não usa isso como desculpa, não, porque senão você vai quebrar seu relacionamento com Deus mais ainda. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. 1 João 4,20. Inclusive, eu deixo até para você como orientação, você que duvida disso, leia a primeira epístola de João pelo menos aí umas 7 vezes. Todo dia, tira uma semana, você vai levar 15 minutos, 20 minutos para ler a primeira epístola de João. São 5 capítulos, desculpa. 5 capítulos, todo dia você vai ler. Leia a primeira epístola de João. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai chegar à conclusão do seguinte: aquele que não tem bom relacionamento com seu próximo não tem nenhum relacionamento com Deus. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado. E tal atitude fazia reconhecer a bondade de Deus para com ele. O ofertante no Antigo Testamento só poderia trazer uma oferta ao Senhor se estivesse purificado de suas transgressões.
Por isso existiam ofertas para o pecado, culpa e o dia da expiação. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adianta reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Tem gente, Deus, graças eu te dou, sou bom, tu é bondoso comigo, mas você não usa de bondade para com teu irmão. Até mesmo para aliviar o coração dele daquilo que ele está sentindo contra você. Você pode ser uma pessoa que contribua para que a vida dele se torne um pouco melhor. Ah, pastor, mas eu não fiz nada, eu acho que eu não fiz nada. Você acha. Mas o texto diz que se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você precisa ir até ele. E ainda que ele não fale, mas se você ofendeu ele e não se consertou, você precisa se consertar. Então jamais o ofertante poderia reconhecer a bondade de Deus sem usar de bondade para com seu irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez em Mateus 5,24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem ter relacionamento verdadeiro com o irmão. Quer se relacionar com Deus? Então primeiro se relaciona com o irmão. Porque o nosso relacionamento com Deus tem que refletir no nosso relacionamento com nossos irmãos. E se você não tem relacionamento com seus irmãos, você na verdade não tem relacionamento com Deus. Tudo começa em Deus, desculpe. Mas a prova que não há relacionamento com Deus é quando não tem relacionamento com os irmãos. Podemos até achar que não existe nenhum motivo para o irmão estar triste conosco. Mas a ordem que Jesus deu é, antes de oferecer o culto, procurar o irmão, pedir perdão e acertar as coisas. Isso quer dizer que não há como apresentar um culto de louvor e adoração a Deus se temos coisas pendentes com nossos irmãos. Quer dizer, tem gente oferecendo cultos e mais cultos e não sabe que Deus não está recebendo seus cultos justamente por causa do que ele está fazendo. Ah, pastor, não, o senhor desculpa. O senhor vai me perdoar, pastor, mas eu não concordo com isso, não. Eu vou até secar aqui um pouquinho, só um minutinho aqui. Eu vou provar para você biblicamente o que Deus diz sobre isso. Olha só o que Deus diz sobre isso. Deus não recebe nosso culto. Louvor, adoração, consagração, serviço. Deus não recebe. Deus não recebe. Tá? Por causa de quê? Por causa do nosso coração. Vejamos o que Isaías diz. Isaías capítulo 1, versículos 11 a 20. Eu vou precisar ler. Eu vou ler na NVT. Não estou lendo na Almeida Revista Corrigida. Não estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Estou lendo na NVT. Vou ler rapidamente. Não vou fazer grandes explicações porque não dá tempo. A aula não dá tempo disso. Mas eu vou provar que Deus não recebe o nosso culto quando nós estamos com o nosso coração cometendo essas coisas, levando esses ressentimentos dentro de nós. Olha o que diz o texto aqui. Você pode ler na Nova Linguagem de hoje também, que vai dar um bom entendimento. O que os faz pensar que desejam seus muitos sacrifícios? Deus já começa batendo forte. Diz o Senhor: estou farto. Farto. Imagina uma pessoa farta, ela não consegue mais nada, ela não aguenta mais nada. Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros e de cordeiros e de bodes. Não tenho. Quem lhe pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Na condição que vocês estão. Parem de trazer ofertas inúteis. Irmãos, isso aqui dá vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar quando eu leio isso. Deus está rejeitando a oferta do seu povo. Ele está rejeitando o que ele estabeleceu. Porque não é apenas fazer a oferta, é como estamos nos comportando. Qual é a intenção do nosso coração? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferece me dá náusea, vontade de vomitar. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Você não age com hipocrisia só com os homens, não. Você age com hipocrisia contra Deus, apesar de Deus reconhecer a sua hipocrisia, porque você está fazendo uma coisa que não vem do coração. De fato, você não é aquilo que você está ali fazendo. Não aguento mais suas reuniões solenes. Aqui está entrando tudo para os nossos dias, festividades, cultos, tudo. Culto pessoal, culto coletivo, tudo. Tem igrejas oferecendo festas, estão em guerra um com os outros. Deus está dizendo, eu não recebo nada disso. Tem que haver conserto. 14. Odeio as suas festas de lua nova, celebrações anuais.
são peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês são culpados diante da minha presença. Vocês estão se comportando com coisas que são pecados diante de mim. Vocês estão cometendo pecado e acham que vai resolver o problema vir fazer culto, oferecer festa, fazer jejum sem reparar, sem se consertar, sem se arrepender? E é isso que acontece nos nossos dias também. A gente vai para a igreja, vou para festividade, vou para consagração, jejum. Vou para o culto, adorar a Deus. Coração cheio de mágoa contra as pessoas, inveja, cobiçando. Deus está dizendo, eu não recebo o seu culto. Eu não recebo o seu culto individual, e se a igreja estiver coletivamente brigando em desavença, eu não recebo o culto coletivamente. Não recebo. Eu não recebo de vocês que estão praticando isso. Vai ter um grupo lá, mas digamos que dentro daquele grupo de 100 tenha 30 que estão dentro de vocês. Eu não estou recebendo culto, eu não estou recebendo. Aí olha o que o texto diz: lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Não pode substituir culto, jejum, busca por uma vida piedosa. Não adianta achar que vida piedosa é ir para consagração, jejuar, ir para vigília, ir para monte, enfim, estar nos cultos, prestar serviço na obra, se o coração está cheio de maldade, de perversidade, de cobiça, de desprezo. Deus está dizendo, eu não recebo. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Olha o que Deus preza primeiro. Primeiro tem que viver uma vida justa para depois fazer tudo isso aqui que ele ordenou o povo fazer. Sacrifícios, lua nova, sábado, jejum. Ajudem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos da viúva. Aí, o que está sendo dito aqui? Façam coisas que venham a beneficiar o próximo. Não façam o mal, mas façam o bem. Versículo 18. Venha e vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Deus tem uma contenda, no sentido de Deus ter ali algo, uma demanda justa contra aquele povo. Embora os pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Deus está dizendo, eu estou pronto a perdoar vocês, mas vocês têm que se arrepender e abandonar isso. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Sabe aquele texto que eles dizem assim? Se quiserdes e ouvires, Deus te colocou aqui para comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra é Deus permitir que a terra frutifique, que haja chuva. Só isso, mais nada. O melhor dessa terra era isso, naquele tempo. E aí as pessoas hoje estão dizendo que o melhor da terra é carro, casa, isso, aquilo. Deus vai dar tudo, riqueza. Não é disso que o texto está dizendo. Isaías em momento nenhum pensou nisso quando estava escrevendo. O que Deus está dizendo é o seguinte: se vocês me obedecerem, eu vou derramar sobre vocês a bênção que eu prometi. A terra vai frutificar, vai haver chuva. No tempo certo, vocês vão ter colheita farta. Agora, se vocês me desobedecerem, eu vou permitir que vocês vão para o cativeiro. Vocês vão passar aperto, vocês vão passar sofrimento. E eu vou dizer uma coisa, tristemente, Isaías profetizou o que profetizou, o povo não deu ouvido e o cativeiro aconteceu. Quando Isaías está profetizando, ainda não tinha acontecido o cativeiro. Todo o livro de Isaías é profetizado sem que tenha acontecido o cativeiro. Horas ele fala como se Deus já estivesse, como se o povo já estivesse dentro do cativeiro, mas o cativeiro ainda não tinha acontecido. Só que o povo não se arrependeu. Depois eles tiveram que reconhecer e voltaram do cativeiro. Versículo 20. Se porém se desviarem e recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, Senhor, falei. E Deus cumpriu. Eles não deixaram de pecar. O que Deus fez? Deus trouxe juízo sobre eles. 2. Evitando as desavenças. O versículo 25 e 26 de Mateus 5 tem relação com os versículos 23 e 24, que fala da oferta. Mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito ao quê? A adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao quê? Ao processo legal. Você não pode adorar se o seu coração está em amargura com alguém ou se alguém está amargurado com você e você está tendo a oportunidade de ir lá e reparar o problema. Mateus 5, 25 e 26 diz: concilia-te depressa com teu adversário,
enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Isso aqui é um trâmite judicial. O adversário leva a pessoa para o tribunal. No tribunal, o juiz condena, entrega ao oficial que leva a pessoa para a prisão. Versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último cêntimo. E eu quero fazer uma explicação desses dois versículos aqui, para que você que está assistindo esta aula possa ter uma compreensão perfeita disso aqui. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos enquanto ao problema da desavença entre os irmãos. Todos os dois versículos falam disso. Tanto o 24, o 23 e o 24 e o 25 e 26. Tá? Então, ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. No versículo 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Enquanto estão a caminho, pensando em levar para o tribunal, pode resolver o problema. Ou enquanto estão pensando em levar para o tribunal, podem resolver o problema. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um as, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de um quarto de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Preservarmos o bom testemunho. Então deixa eu explicar a ideia aqui do versículo 25 e 26. Vamos lá. A ideia aqui transmitida por Jesus não é interpretar cada parte do versículo 25 e 26, dando sentidos separados, mas entender que a lição é a seguinte. Olha o que Jesus está falando aqui. Assim como os judeus, quando tinham alguma questão contra alguém, poderiam o levar ao tribunal, dependendo da questão, só que existia a possibilidade de resolver isso antes que chegasse ao ponto de apelar ao tribunal, Jesus assim enfatiza que todos nós estamos no caminho uns com os outros, seguindo rumo à vida eterna. No caso dos cristãos, porque você também pode, alguém que não é cristão tem alguma coisa contra você porque você ofendeu essa pessoa. Então você também precisa se consertar com ela, tá? E caso haja desavenças, é preciso resolver tudo isso aqui e agora, o mais rápido possível. Pois se deixarmos as coisas como estão, nosso relacionamento com Deus sofrerá rompimento aos poucos, porque ele ensinou que se alguém tem alguma coisa contra você, você tem que deixar a oferta no altar e ir lá se reconciliar com a pessoa para depois voltar e oferecer a sua oferta. Então, as desavenças comprometem a tua adoração. Mas não só compromete a tua adoração, pode chegar a um nível que pode comprometer totalmente a sua vida ao ponto de você já ter aberto mão da salvação. Deus, por meio da sua palavra, tentará nos convencer a nos arrepender e realizar a reconciliação com quem ofendemos. E é isso que essa lição tem por objetivo. Fazer-nos entender que não matar não está ligado apenas a tirar a vida, mas muito mais do que isso. E nos fazer refletir para tomar uma decisão. E se não atentarmos para nenhum desses apelos de Deus, toda vez que uma pregação é feita, toda vez que o ensino da palavra é realizado, você está em contato com a palavra, ou você está lendo a palavra, você sabe que tem coisas que precisam ser reparadas. A pergunta é, você está atentando ou está fazendo vista grossa ou ouvido de mercador? Ou seja, está ouvindo e deixando passar para lá. Chegará a hora de comparecer diante do tribunal e nada mais poderá ser feito. A condenação eterna será o resultado de nossa total desobediência ao mandamento não matarás. A gente tem oportunidade enquanto estamos aqui para resolver esses problemas. A gente não quer resolver, o coração está endurecido ao ponto de chegar o momento de pensarmos, eu estou em comunhão com Deus, mas não tenho comunhão mais nenhuma com Deus. Até vai ao templo, até está presente nas coisas, mas o coração está cheio de sentimentos ruins. E é hora de você liberar o perdão. E é hora de você procurar aquele que você ofendeu também. A questão é, nem eu posso guardar sentimento contra alguém e nem posso deixar que alguém guarde sentimento contra mim. É uma via de mão dupla. Se alguém ofendeu, a pessoa ofendida também pode procurar, nesse caso. Ou o ofensor também pode procurar. Precisamos entender que, de uma maneira ou de outra,
Mateus vai explicar isso também no capítulo 18. Precisa haver o quê? A reconciliação. Seja por parte de quem ofendeu, seja por parte de quem foi ofendido. Por exemplo, Deus é ofendido e ele nos procurou para podermos ter uma aliança com ele. Só que quem foi ofendido foi Deus. Então, tanto o ofendido poderia procurar, como também aquele que ofendeu. Só que o texto em apreço está mostrando que se alguém vai ofertar a Deus e sabe que alguém tem alguma coisa contra ele, ele deve procurar a pessoa. Mas ele também deve ter cuidado, porque se ele tem sentimentos ruins contra alguém, ele também não pode ofertar nada. Ele precisa se consertar. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? 1 Coríntios 6, 1 e 5, que estava tendo problemas, eles levavam para o tribunal daqueles que não eram cristãos para julgar a causa onde a igreja poderia, entre eles, poder resolver o negócio. Precisamos de pacificadores como aprendemos nas bem-aventuranças, e não daqueles que promovem contenda entre os irmãos, como está em Provérbios, capítulo de número 6, conforme eu mostrei para vocês. Síntese do tópico 3. Antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desafio. Senão, ele não vai poder ter relacionamento com Deus. Você gostou do conteúdo dessa aula? Já ativou o sininho? Já deu like? Primeiro like. Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Compartilhou na sua rede social? Comentou? Deixou comentários do que você está achando dessa aula? O que você aprendeu? O que isso tem significado na sua classe de escola bíblica dominical para o conteúdo que você leva? Deixa aí de que lugar do Brasil você está assistindo também, tá bom? Conclusão. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Nem firam, nem tornem-se disputa. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar imediatamente e seguir em paz com todos. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Como é que nos sentimos quanto a essa questão que aprendemos hoje aqui? Enquanto acompanhávamos a exposição da Santa Lei por parte do nosso Senhor, na lição de hoje, porventura sentimos as exigências que ela requer? Nós sentimos sobre os nossos ombros o peso do que está sendo ensinado aqui? A responsabilidade que Deus colocou sobre nós disso aqui? Temos consciência que o mandamento não matarás abrange todas as coisas que temos pensado, dito e as coisas que temos praticado? Não só a que praticamos, também a que pensamos e a que dizemos. Às vezes você diz uma coisa não para a pessoa, diz para outra pessoa, mas você está falando contra a pessoa. Às vezes você pensa, ou às vezes você diz para ela mesmo, você maltrata a pessoa presencialmente. Temos consciência de tudo isso? Da total condenação envolvida nessas atitudes que Deus condena? Deus nos está impondo exigências através da sua lei e precisamos obedecê-la. A ordem é: chegue o crente a um acordo imediato com seu adversário. Adversário aqui é alguém que ele tem uma demanda, alguma causa. Não demore, Jesus ensinou. Está a caminho, no caminho. Se porventura você se convencer de alguma falta neste instante, diante dessa aula, e aí você que está dando aula, você que é professor, pode frisar isso. Você que é aluno aí, você que está ouvindo a aula aqui no canal da EBD Comentado Online, ou o professor que está dando a aula, ou você que está estudando por sua conta, você se convenceu que alguma coisa está errada, vá, procure a pessoa ou as pessoas que você precisa se acertar, deixe sobre o altar a sua oferta, corra e endireite as coisas. Entre em acordo sem demora com teu adversário, com quem você tem uma demanda, enquanto está com ele a caminho. Irmãos, essa lição de hoje nos confrontou de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. Porque a gente pensa que matar é tirar a vida. E o homicídio é realizado no coração. Cólera, ira, maus tratos, desprezo, acepção.
tudo isso. Deus condena tudo isso. Então, se você assistiu a aula de hoje, fez um exame e verificou que alguém tem alguma coisa contra você, procure essa pessoa e acerte as coisas. Mesmo que você se ache certo. Repare, permita que essa pessoa possa gozar da bondade de Deus através dessa atitude sua de amor. Ou se você tem alguma coisa contra alguém, libere essa pessoa. Perdoe essa pessoa. Para que você possa ter relacionamento com Deus. Porque senão você não terá relacionamento com Deus, as coisas vão piorando, piorando, piorando. E pode chegar ao ponto da igreja de Sardes, alguns membros de lá, Jesus disse, você tem nome que vive, mas está morto. Espiritualmente, você morreu espiritualmente. Continua lá dentro, mas está morto na igreja. É hora de refletirmos sobre tudo isso que foi falado aqui hoje. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 5, dia 1º de maio de 2022, o casamento é para sempre. Casamento é para sempre. Vamos fazer uma oração? Eu quero lembrar você que se você quer semear no meu ministério de ensino, tem aqui o Seja Membro. Clique. Você tem os benefícios de baixar tudo em um único lugar. Ou, se você assinar o Seja Membro pelo próprio canal, você vai baixar na aba Comunidade tudo que é preciso ali dos materiais. Deus possa continuar nos dando força e graça. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu realmente, Senhor, dando esta lição, eu fico muito preocupado, Senhor, que o nosso coração não venha abrigar mágoa, cólera, ira, ressentimentos. Que nós não venhamos, Senhor, viver, Pai querido, afrontando, ferindo pessoas, porque isso tudo é pecado diante da Tua presença. Nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Nos ensina a cumprir a Tua palavra, os Teus propósitos. Que nós não venhamos, Senhor, em momento algum, Pai querido, deixar que os ressentimentos venham governar o nosso coração. Sentimentos ruins venham dominar o nosso coração. Mas que venhamos aprender a reparar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, conforme Tu nos ensinou nessa lição. Nos faz praticantes, Senhor, porque essa lição nos confrontou de tal forma que precisamos, Senhor, reparar se tem alguma coisa para trás e atentar para não vir cometer para frente. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu estou deixando aqui recomendações de vídeo, inclusive a próxima lição também você vai poder assistir se quiser, tá? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. E até a próxima EBD comentada online, se assim o Senhor nos permitir.